Vamos falar sobre a vida após a morte, ok? Tem pessoas que falam tanto em perispírito e elas pensam que a gente vai ficar no perispírito para sempre, não é mesmo? Que a gente só tem um corpo físico e o perispírito, que é também o espírito, a alma. Outros dizem que é alma, outros dizem que é perispírito, não é mesmo? Mas não é bem assim. Vamos explicar mais sobre a vida após a morte. Vou sentar aqui, que eu já andei muito. Eu tô com dor de cabeça novamente. São as entidades aqui por aqui. Eu não vou dar muita corda para eles. Eles são o que se chama assim de entidades elementais e outros. As memórias ressonantes daqui, que já viveram aqui como humanos. Então, o que acontece, né? No primeiro estágio da morte, na primeira fase da morte, você vê que você não é aquele... A mulher tá ali novamente. Nossa Senhora. Com aquele cabelo, aquele cabelão, aquela manta. Mas às vezes ela não captura na câmera, toda vez não, viu? Mas ela tá lá, a olho nu eu posso ver ela. Então, o que acontece, né? Você vê que você não é mais esse corpo, mas que você ainda existe. Você pensa, meu corpo tá lá, mas por que eu ainda existo? Como me explicar isso? Que coisa é essa? Eu estou confuso ou confusa. Mas você fica com uma perna aqui, na terceira dimensão, e outra perna na quarta dimensão, que pode ser bem lá embaixo, ok? Você fica lá embaixo e volta para cá, fica lá embaixo e volta para cá. Agora com um corpo mais sutil, é muito mais fácil de você fazer essa interjornada de baixo para cima, entendeu? Você pode ficar ali o período que você quiser. Se por acaso alguém intervenir, a qual eu chamo ele de abelhudos, que eles não deveriam, porque as pessoas têm um livre-arbítrio até mesmo depois da morte. Você não tem o direito de ir lá, eu vou intervenir, pedir a isso, aquele santo, aquele Deus, aquele alienes para vir e capturá-los. Você não deve fazer isso, você não tem o direito de fazer isso. É os brasileiros aí, sabichões, que querem ganhar com a internet e começa a fazer esse tipo de trabalho. Eu até fiz aqui e eu me arrependi. Me arrependi porque eu não deveria. Mas eu pensava que eles estavam sofrendo, e eles não estão. Se eles estão sofrendo, eles partem. Se eles estão aqui é porque eles querem, dentro do livre-arbítrio deles mesmos. Alright? Dentro do livre-arbítrio deles mesmos. Você não tem o direito de intervenir nisto. Deixa-nos em paz. Ok? Então eles ficam aqui, eles visitam a terra. Então o que acontece? Quando eles vão, né? Tem assim um portal lá embaixo e um portal aqui da terra. Então daquele portal lá, daquele outro lado, ele vê um portal que se dá entrada para a terra. Aí ele vê a terra e também vê o portal. Eles vão lá para o astral depois. Quando eles estão cansados da segunda fase da morte, o que eles fazem? Eles ascendem, isso que eles chamam ascensão. Então eles ascendem. Assim que eles ascendem, eles veem assim um tipo de corredor, é uma sala enorme, imensa, e nessa sala tem dois quartos, um ao lado do outro. Entendeu? Ou seja, portal, é também portal. Se você abrir aquele portal, tem uma passagem para um lugar, aí você fica confuso. Se você abre o outro, tem outro portal para outro lugar. Entendeu? Se você abre o da frente, também tem outra passagem para outro lugar. Aí você fica assim atordoado, você fica confuso, com medo, amedrontado, você não sabe o que fazer. Se alguém intervenir, vem um ser, que pode ser alien, e pega aquele espírito e leva para outro lado, ou ele é projetado por forças invisíveis para o outro lado.
Nossa, a mulher tá ficando maior o quê? Então, né? Ele se projeta para outro lugar. Essa vez ele vai para o túnel. O túnel lá tem uma passagem bem escura que se dá para o void do nada, entendeu? E tem uma luz do outro lado, como todo mundo já sabe. Então, quando você tá no primeiro estágio e segundo estágio da vida após a morte, você pode voltar, porque o portal ainda está aberto para você voltar. Daí aquele negócio de quase morte, a experiência da quase morte. Você pode a qualquer momento voltar, porque a porta ainda está aberta. Mas uma vez que você vai para o terceiro estágio, já era. Você atravessa aquele túnel para o outro lado, já era. Você não mais pertence a esse mundo, você vai embora. Entendeu? Porque você vai ser emergido com o todo, com o seu, vamos dizer assim, o eu superior. Aí, né, o que acontece é que, eu espero que aquele cara não venha aqui. Aí o que acontece, né, aquele cara, aquela pessoa que vai para o outro lado da terceira dimensão, ele vai ver assim, aquele túnel, ele passa pelo túnel. Se ele passar pelo túnel, ele vai ver aquela escuridão, outra escuridão, bem, e a distância do segundo estágio ou fase da morte até a terceira é muito, muito distante. Você viaja, parece que nunca acaba mais. Por isso que nossos entes queridos, eu, por exemplo, que eu tenho experiências com pessoas que já se foram, né? Eles me visitam e depois desaparecem do nada. Eu acho que eles continuam a jornada deles, dessa vez para bem longe, não mais podem voltar. Se eles não estiverem por aqui, eles podem vir me visitar. Mesmo se estiver lá embaixo da terra, no purgatório ou umbral, eles podem me visitar. Uma vez que eles vão para a terceira fase da morte, não mais eles podem me visitar, porque já estão em outro plano totalmente diferente, no astral, hypersfia. Então isso é que acontece, eles vão para lá e uma vez lá, nós somos abraçados por essa força magnética, essa luz que nos absorve todo e que nos... é como se a gente sentisse bem novamente, como se a gente fosse um ser bem valorizado, um ser amado, e um ser bem querido, e um ser que não tivesse falta alguma. É porque essa luz, que é vamos dizer assim, que é o cosmo todo, ela absorve todas as suas energias que você trouxe daqui, as experiências daqui, e passa para lá, do outro lado, ok? Passa as energias para o outro lado, para o todo, o ser, o cosmos, o ser do cosmos, passa para esse, não é ele, não é ela, não tem gênero, não venha com esse machismo ou sexismo aqui, não é ele, é uma energia pura. Então, ele absorve aquilo, uma vez absorvido, você se sente light, bem leve. Aí, todas as suas, como dizer assim, karma, porque aquele corpo perispírito, ele absorve todas as coisas negativas e positivas aqui. Já é um tipo de bagagem que eles absorvem aquelas coisas para transportar para outro lado, para passar para o cosmos, passar todas as sementes que eles viveram aqui para o outro lado experienciar, para eles espalhar as sementes para outras esferas de existência, porque é isso que eles precisam, entendeu? Que aqui é um universo dual. Sim, é negativo, mas é assim que a bolacha se quebra, entendeu? É assim que eu sei que a gente se fere, a gente se machuca muito, fisicamente, ou espiritualmente, ou mentalmente, pode ser ruim ou bom, entendeu? Mas é assim que as coisas são, entendeu? Então o que acontece, né? Ele absorve tudo, porque ele quer colocar o que o que esse ser sabe sobre ele ser um esplendor, sobre aquilo ser um esplendor. Isso coloca aquilo essa concepção em teoria,
mas não está ainda passada para ações, para atividades de realidade. Então, através de nós, através de tudo que existe, das vegetações, das rochas, das montanhas, é possível sim ele saber do que, dessa coisa saber do que essa coisa é capaz, esse ser é capaz de ser, entendeu? Ou fazer. Porque ele quer experiências, então aqui não tem nada para muito aprender, entendeu? A gente tem mais para se lembrar do que somos. E o que somos é divinidade, até mesmo aqueles que vocês chamam de negativos, é tudo divindade, brincando de um jogo, brincando aqui num palco da vida, de ser, né? De ser o quê? Qualquer coisa. Então, tudo isto, né? Que tudo que a gente pensa assim de modo negativo é tudo relativo, é tudo uma matéria assim de crença, já imbuída em nossa como se fala naquele negócio ali, nosso holograma de mentalidade, certo? Então, quando a gente vai para o outro lado, quando a gente emerge nesse terceiro estágio, quando a gente finalmente emerge com o todo, todos lá estarão presentes, uma cópia de seus parentes que já se foram, de seus antepassados que já se foram, estão todos lá e vão perguntar a vocês, todos os anjos vão estar lá para perguntar-te, você quer ficar ali emergido com o todo ou você quer voltar? Voltar para quê? Para experimentar novamente, né? De ser, de tendo, ao invés de ser. Experimentar tendo. O que é isto? Né? Experimentar a vida. Então eles perguntam, você quer ficar aqui ou quer ir? Claro que muitos querem ficar, mas não são, como se fala, eles não são concedidos, né? Os desejos deles não são concedidos e eles têm que voltar, porque dizer, ou você ainda não completou essa tarefa que você tinha que completar, você vai ter que voltar, e para isso você vai ter que passar por várias outras coisas, por cosmos, e passar para visitar planetas, e cada planeta é uma lição que eles têm para oferecer, né? Como eu já havia falado antes. Aí você continua a sua jornada, por isso que os nossos antepassados que já se foram, nossos entes queridos que faleceram, se você é sensitivo, você pode ver eles visitar vocês, mas se você não é sensitivo, você não vê, então você não vai saber quando eles partiram para outras jornadas. Para mim, isso aconteceu muitas vezes. Eu recebia sempre a visita deles, de repente, cadê eles? Não mais vêm, cadê elas? Não mais vêm. Aí por quê? Porque talvez ela tenha partido, meu irmão completamente partiu para o outro lado, ou seja, encarnou-se muito tempo, morreu em 1973. E é isso que acontece, né, do outro lado. Aí se você decidir, você passa por um treino do outro lado, antes de assinar contrato e novamente voltar para lugares assim, terceira dimensão. Pode ser outros planetas, não especificamente aqui apenas, outros planetas, se você quiser. Ou você quer vir para cá voltar, vai voltar, né? E eles não vão dizer quem vai ser os seus parentes, você talvez não volte para seus parentes. E já tem lá um corpo, lá embaixo, um corpo em estado de criogenia já fabricado dentro do incubação para ser projetado e compacteado, né? Vai ser compacteado, colocado dentro de um útero para se formar um ser, né? Eles compressam as moléculas, colocam dentro daquele tubo, daquele útero lá, e no final o que acontece? A mulher, a sua mãe, né, biológica aqui, vai dar você a luz, vai dar a luz a você. E
o seu corpo carrega as coisas que os outros fizeram do outro lado, porque a gente traz de karma de outros mundos para cá, ok? Mesmo após a morte, e a gente leva também causas e efeitos para outro lado, daqui para lá, e traz as coisas de lá para cá, entenderam? Para alguns, a gente nasce aqui, é morte do outro lado. A gente morre do outro lado, é morte aqui. Então existe a segunda, terceira morte do outro lado também. Entenderam? Então não é assim como vocês pensam, as suas dogmas, porque fulano morreu, mandou cartas psicografadas e blá 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 blá, porque aconteceu isso e aquilo, não tô, aquilo ali, ele está apenas revivendo as suas fantasias do segundo estágio da morte. Mas não é tudo que se leva. E você perguntar, mas quanto tempo eles ficam lá? Vai depender. Você quer ficar lá em termos assim de tempo linear terrestre, um mês fica, uma semana fica, um ano fica, 2 anos fica. Minha irmã ficou mais ou menos, acho que 3, 9, 21, eu acho que 3 anos para ela totalmente se modificar. E ela agora se tornou um ser, ela está no segundo estágio, e ela ficou assim um ser totalmente diferente e, sabe, até mesmo ofensivo, ok? Porque tem outros seres que têm um sentimento ruim para comigo, porque pelas coisas que eu falo, e usa os nossos entes queridos para nos atacar, porque agora quando você vai para o outro lado, você perde a noção de quem você era. Ela não mais me reconhece como a irmã dela. Para mim, ela vai falar do outro lado, não é nada, aquele lá só foi um aprendizado. É isso que eles colocam na cabeça deles, entendeu? Aí elas ficam, esses seres aí que já partiram, que foram nossos entes queridos, às vezes eles ficam contra nós, mas minha mãe nunca ficou, o amor dela continuou, o amor dela ficou sempre sublime, mas infelizmente ela teve que partir para outros planos, ela foi para outros planos, talvez já esteja encarnada. Mas a última vez que eu a vi foi em 2020, foi realmente durante a pandemia, 2020. Lá para cá não mais vi, eu vi a minha mãe ou não. E sim, eu vi, foi em 2022, estava com minhas irmãs, mas cada tempo que passa elas estão mais assim, diferentes. Não tem a mesma receptividade que elas tinham aqui na Terra para com a gente. Elas não aparentam ser a mesma coisa, não apenas fisicamente, mas mentalmente não são a mesma coisa. A identidade delas parece que estão se dissipando. E outra coisa, quando você vai para o terceiro estágio da morte, você sabe que você não é esse espírito. Entendeu? No primeiro estágio você vê que você não é um corpo, nesse corpo, aí esse corpo é despejado, destruído, ok? Segundo estágio, você vê que você não é a mente é destruída com laser do outro lado, é o segundo estágio da morte. Terceiro estágio, você vai para além do túnel, o seu perispírito, corpo astral, alma, seja lá o que você quer chamá-lo, também será destruído, porque você vai ter que perder aquela identidade, porque você não é aquilo, entendeu? Eu tento falar isso para as pessoas, mas eles não entendem. Nós não somos esse corpo é emprestado para absorver experiências, mas ao longo do caminho eles se tornam tão viciados aqui, que eles não querem sair. Entenderam? Não querem sair e se identificam com ele. Eu sou esse corpo, eu sou esse espírito, isso e aquilo. Não, você não é. Você tem aquele espírito, você tem aquele nome, mas você não é isso. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou. Eu sou o que sou. Entendeu? Eu posso ser ruim, boa, não vou dizer que eu sou boazinha o tempo todo, não com gente ruim, safada. Entendeu? Eu não sou assim. Eu sou muito sincera e honesta, até mesmo para o meu próprio bem. Né? Então é isso que acontece depois da morte, não
diga que tem purgatório para sempre. Não existe isso. Claro que vocês vão dizer, mas ninguém falou que é para sempre. Sim, mas você fala que é tudo que se leva, é tudo que tem sobre a morte. E não é. A morte é uma jornada que nunca termina. É uma jornada que nunca termina, entendeu? Ela não termina, ela não é tão simples assim. Ela continua, vai continuar. E você é capaz depois do terceiro estágio da morte, você continuar, se evoluir, entendeu? Do outro lado tem a capacidade. Aí tem alguns que vão dizer, mas aquilo é nirvana, e só alguns que já praticaram o samadhi, né, o hindu samadhi, que pode obter esse privilégio. Não é verdade, porque todos nós somos parte do todo. Todos nós somos parte do todo. Portanto, nós, sim, somos capazes, sim, de ser aceitado. Que esse povo usa tocha? Nossa Senhora, eu ando no escuro, não tenho medo e não tropeço em nada. Então você é aceitado, você é amado, você é recebido, você é bem recepcionado, como você é, entendeu? Não como você tem. Mas claro que eles vão também querer o que você tem, porque é justamente o que estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para obter essas informações, para passar para outro mundo, para eles espalhar essa semente por todos os lados, entendeu? Esse é o propósito de estarmos aqui, de viver aqui nesse mundo, ok? E eu, francamente, apesar que eu não quero morrer aqui, por algumas razões, mas se eu estivesse no Brasil, nossa, eu queria tanto morrer lá. eu estou bem, a morte é bem-vinda, não tem problema, nessa hora eu vou abraçar tudo que tem do outro lado, porque, sabe, tem pessoas que têm aquela energia, assim, aquele espírito de aventura, e eu sou uma dessas. Entendeu? As pessoas dizem, mas tem as coisas negativas do outro lado. Tudo bem. Aquilo é tudo, faz parte de sua imaginação, de suas fantasias. Mas não é tudo que existe do outro lado. Ok? Então, é isso, né? Não é tudo que existe do outro lado. Existe uma biblioteca, como aqui também existe uma biblioteca cheia de informação. A gente é capaz de absorver todas essas informações, entendeu? E não ficar só olhando de um lado. Você não vai aprender nada olhando de um lado. Nada. Entendeu? Principalmente se você é rabugento e materialista, só pensa em comer, sabe, animais, sabe? Aquela pessoa lá que fala que tem inveja de mim, aquele ser lá do Egito, que tem do Egito, não vou dizer sei, mas um cara que tem do Egito, um cara que tem no Brasil, né? Que fica falando bosta aí, mas não tem coragem de se mostrar na câmara por medo, puro medo e covardia. Então é isto, né? Desmisticando as preconcepções que nós temos sobre a vida após a morte. E não é bem assim como as pessoas pensam, entendeu? Não é como se fala aquele negócio lá, uma medusa de serpentes na cabeça. Se você quer criar aquilo, então vai acontecer. Se não criar na mente, não conceptualizar na mente, não vai acontecer nada, entendeu? É tudo uma matéria de viver seu próprio inferno ou viver sua própria nirvana, heaven, céu. Vou sair daqui porque as pessoas passam por aqui às vezes e eu tenho que caminhar. Apesar de não poder caminhar, eu vou beber água aqui e vou caminhar novamente, ver os ogros ali passando, os elementais nesse lugar encantado.